Assim como eu, vocês também têm curiosidade em saber o que acontece com as coisas que são lançadas no espaço? Eu sou Ivan Lima e neste vídeo eu vou falar sobre alguns projetos interessantes que envolvem lançar coisas inesperadas no espaço. Eu vou tentar citar alguns casos de pessoas que lançaram coisas no espaço. Primeiro, eu preciso explicar de onde saiu essa ideia de lançar um avião de papel no espaço. No ano de 2008, alguns cientistas japoneses e um mestre em origami tiveram a incrível ideia de lançar aviões de papel no espaço. O objetivo era saber o que aconteceria e aprender um pouco com a viagem de volta à Terra. Até então, essa ideia parecia maluca. Até porque, quem seria louco o suficiente para investir em um projeto como esse? O nome do sujeito que investiu nesse projeto é Shinji Suzuki. Ele foi líder do projeto e professor do Departamento de Aeronáutica e Astronáutica da Universidade de Tóquio. Segundo Suzuki, antes ele era cético quanto ao projeto. Mas depois de pensar bastante, ele chegou à conclusão que o projeto poderia sim dar certo. Um voo bem-sucedido poderia ensinar algo sobre design de naves espaciais ou sondas para exploração atmosférica. Bom, Suzuki e sua equipe conseguiram construir um protótipo que foi testado no início de fevereiro de 2008. O avião tinha 7 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. E conseguiu sair inteiro de uma velocidade de Mach 7, ou seja, uma velocidade 7 vezes maior que a velocidade do som. Se convertermos isso em quilômetros, daria algo em torno de 8.643 quilômetros por hora. Além disso, o avião resistiu também a uma temperatura de 230 graus Celsius, em um túnel de vento hipersônico. Essas seriam as condições que o avião enfrentaria ao entrar na atmosfera terrestre. Depois do teste, a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão aceitou o projeto e prometeu um financiamento anual de $300 mil. Só que havia um pequeno problema. Não haveria uma maneira de rastrear o avião de papel ou mesmo prever onde ele iria cair. O plano era mais ou menos algo parecido com aquelas mensagens nas garrafas. Se alguém encontrasse um avião, já era um grande passo. Os cientistas estavam pensando em escrever mensagens nos aviões dizendo: "Se encontrar, por favor, nos avise", em vários idiomas. Na época, muitas pessoas criticaram o projeto, dizendo que ele seria inútil. O avião era feito com um papel de origami, feito de fibras de cana-de-açúcar, e tinha sido tratado com um composto que aumenta a resistência ao calor. E aí? Você acha que esse plano daria certo? Apesar de muita gente ter ficado esperançosa com o projeto, infelizmente, ele foi cancelado. Mas serviu de inspiração para um outro pessoal tentar o feito. Para a alegria de vocês, essa mesma experiência foi realizada por 3 britânicos e, dessa vez, eles conseguiram sucesso em sua missão. O caso aconteceu em 2010, quando Steve Daniels, John Waits e Lester Haynes criaram um projeto para tentar conseguir o que os japoneses não tinham conseguido. Só que, diferente dos japoneses, que tinham a intenção de fazer estudos e aprender algo com seu experimento, os britânicos pensaram em fazer tudo só por diversão. Segundo o trio, o projeto foi mais fácil do que eles imaginavam. Batizado de Vulture 1, ou Abutre 1, em tradução livre, o avião tinha cerca de 1 metro de diâmetro e foi lançado a cerca de 150 quilômetros de Madrid, na Espanha. Eles gastaram cerca de 8.000 libras e demoraram 1 ano para aprimorar a aeronave. Para manter as câmeras funcionando, o avião foi equipado com bolsas de água quente. Eles também colocaram um boneco de Playmobil no cockpit, que foi apelidado carinhosamente de Playmonauta. Para localizar o avião, os pesquisadores colocaram um equipamento de rastreamento, produzido com a ajuda de uma companhia parceira do trio. Vale lembrar que o ano era 2010 e os equipamentos para rastreamento não eram tão tecnológicos como os que temos hoje. O avião foi levado ao espaço por um enorme balão cheio de gás hélio que estourou quando chegou a 27.000 metros de altura. No caminho de volta à Terra,
o avião planou, tirando fotos e capturando vídeos da sua jornada. A descida do avião durou cerca de 90 minutos e ele pousou a apenas 37 quilômetros do ponto de partida. Os britânicos acharam que o avião iria parar centenas de quilômetros, mas não foi isso que aconteceu. Ele caiu em uma parte relativamente remota da Espanha e, por pouco, não atingiu um reservatório de água e uma área de leões dentro de um parque de safaris. O avião estava praticamente intacto, com apenas alguns danos nas asas. Para o trio britânico, o experimento foi um verdadeiro sucesso, ainda mais pelo fato do avião ter permanecido inteiro. Como eu citei anteriormente, os britânicos não tinham como objetivo fazer um estudo científico, completamente diferente do propósito dos japoneses. Mas isso não tira o crédito da experiência. Em um outro caso, também muito interessante, foi feita uma campanha da Samsung para divulgar um dos seus produtos. O projeto foi feito por uma equipe de cientistas amadores que queriam quebrar um recorde, o voo mais longo de um avião de papel. Se você acha que o caso anterior tinha sido um sucesso, espere até escutar este. Para conseguir bater o recorde, eles precisavam ir além da borda da atmosfera. A equipe do Project Space Planes, liderada por Joe Waits, resolveu não lançar apenas um, mas 200 aviões no espaço. O objetivo era fazer com que os aviões se espalhassem e caíssem por todo o mundo, desde o Canadá, Austrália, Índia e na África do Sul. Mas como eles saberiam onde os aviões caíram? Bom, como era uma parceria com a Samsung, a equipe colocou um pequeno cartão de memória em cada avião. Para deixar as coisas ainda mais interessantes, eles gravaram mensagens aleatórias nos cartões. Era como a ideia das garrafas dos japoneses. E o mais engraçado é que cada mensagem era única. Alguns eram vídeos, outros arquivos de áudio. Quem encontrasse um dos aviões poderia entrar em um site indicado nos arquivos do cartão. Os 200 aviões foram projetados por um especialista em aviões de papel, que otimizou cada um deles para voos rápidos. O papel era um pouco mais firme e grosso do que os papéis convencionais, e cada um deles tinha um estabilizador virtual, a fim de suportar ventos fortes que podiam chegar a centenas de quilômetros por hora. Para fazer o experimento, os aviões foram colocados em uma rede e pendurados em um balão meteorológico com gás hélio. E eles foram ainda mais alto do que o trio britânico. Enquanto eles conseguiram chegar a 27 mil metros de altura, o experimento da Samsung atingiu incríveis 36 mil metros. Foram necessárias cerca de 2 horas e meia para o balão subir. Depois que o balão estourou, segundo os especialistas, demorou apenas 40 minutos para chegar ao solo da Terra. E assim, como tinha sido previsto, os aviões foram encontrados em várias partes do mundo, como em Sydney, na Austrália, Bangalore, na Índia, Berlim, na Alemanha, e encontraram até um avião na Rússia. Muitos dos aviões estavam inteiros, provando mais uma vez que é possível sim enviar um avião de papel no espaço e fazer com que ele chegue inteiro em solo terrestre. Por fim, a Samsung conseguiu divulgar a qualidade do seu cartão de memória. Mas essa não é a primeira vez que o homem tenta lançar objetos inesperados no espaço. Em 2006, o cosmonauta russo Mikhail Tyurin resolveu dar uma tacada histórica no espaço. A jogada aconteceu durante uma caminhada espacial que teve problema no equipamento do cosmonauta. O cosmonauta, que era o engenheiro de voo da estação, usou apenas um braço para dar a tacada em uma bola de 3 gramas, banhada a ouro. Segundo especialistas, a tacada faria com que a bola viajasse e desse 48 voltas na Terra, até finalmente queimar na atmosfera e desaparecer. Só que não foi fácil dar a tacada. O cosmonauta passou cerca de 16 minutos se preparando para lançar a bola. Com o suporte de seu amigo americano e com a orientação dos controladores de voo russo, a Element 21 Golf, uma fabricante de tacos de golfe canadense, foi quem patrocinou o feito.
Depois da atacada, o cosmonauta comentou com orgulho seu feito, dizendo o seguinte: "Foi bem longe. Uma excelente tacada. Eu consigo ver a bolinha se distanciando de nós como um pequeno ponto no espaço." Bem, antes disso, em 1971, Alan Shepard lançou 2 bolas de golfe na Lua, enquanto estava na missão Apollo 14 em 1971. E por incrível que pareça, as 2 bolas de golfe continuam lá. Então, resumindo todo o nosso vídeo, para um avião de papel ser lançado no espaço e chegar inteiro na Terra, ele precisa ser feito com um papel muito resistente. Caso contrário, o papel irá queimar ao entrar na atmosfera. Agora, se você soltar um avião no espaço e não o direcionar para a Terra, ele ficará vagando por toda a eternidade. A não ser que ele encontre algo ou alguém que o destrua. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau.